Nessa lição, eu vou mostrar para você outro formato de roteiro, o roteiro completo, que é o método que eu uso nas minhas histórias. O roteiro completo é muito adequado para quem quer ter o maior controle possível da sua história, mas exige mais conhecimentos sobre a narrativa de quadrinhos que o argumento pré. O roteiro completo talvez seja o mais utilizado entre os dois tipos de roteiro principal e é mais parecido com o roteiro de cinema ou de teatro. O roteirista descreve cada página e o que acontece em cada quadro, onde vai os diálogos, a legenda, as onomatopeias, etc. Muitos chamam esse formato de método DC, porque é comum dos roteiristas, né, da DC, mas não foi inventado por essa editora, pelo menos não até onde eu sei. O roteiro completo é muito mais descritivo que o argumento prévio, não necessariamente na quantidade, mas na especificidade. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o argumento prévio dá apenas uma ideia geral do que está acontecendo, enquanto que no roteiro completo você determina muito mais coisas sobre a narrativa em si. Não significa que você precise dar uma de Alan Moore e descrever um único quadro da sua página numa folha, durando uma folha inteira do seu roteiro. Eu me refiro ao fato clássico de que, ao escrever o Watchmen, o Alan Moore tinha seus quadros escritos de forma tão específica que alguns, como esse aí que eu estou mostrando na tela, o primeiro quadro da página 7, ocupa quase uma folha inteira digitada. Mas você não é o Alan Moore, desculpe dizer, então você não precisa fazer isso. E também não tem a menor necessidade. Claro que você pode fazer isso se quiser, mas dá para ser específico sendo objetivo sem ser verborrágico. E como você organiza um roteiro completo? Bom, não há uma regra específica de formatação, mas existe uma convenção, digamos assim, uma ordem que os roteiristas de quadrinho costumam usar porque facilita, né, a leitura para o artista. Aliás, essa é uma coisa que você não pode esquecer. Já falei, mas vale reforçar aqui. O seu roteiro não é feito para o leitor, é feito para o desenhista. Então, ele tem que ser não só bom no quesito narrativa, mas tem que ser bem formatado. Por bem formatado, eu quero dizer que ele seja organizado de uma maneira que facilite a vida do desenhista. Por exemplo, você tem que lembrar que o desenhista vai ter que voltar para o roteiro diversas vezes para lembrar de alguma coisa, para checar algum detalhe, etc. E quanto mais rápido ele conseguir encontrar o que ele precisa, mais rápido vai conseguir desenhar essa história. Então, se você quiser usar o roteiro completo, acho que é interessante se concentrar numa ordem que facilite isso, mesmo que não seja exatamente a ordem que eu vou mostrar aqui. Mas que ordem é essa? Bom, é simples na verdade, e quem já escreveu algum roteiro de audiovisual vai notar algumas semelhanças. Primeiro a gente define qual página estamos e quantos quadros essa página vai ter. Se você não souber ainda, não tem problema. Depois é só voltar e colocar quando terminar de descrever a página. Depois da página, nós escrevemos o que acontece no quadro. Alguns roteiristas separam a descrição do quadro em dois blocos, um para descrever o local e outro para descrever a ação. Muitos consideram essa uma maneira mais simples e mais prática de escrever. Eu descrevo tudo num único bloco porque é como eu sempre fiz, mas você pode fazer do jeito que achar melhor. Depois da descrição do quadro, você descreve tudo que é textual na HQ. Narração, fala, onomatopeia, sons, etc. A ordem desses elementos vai ser a ordem que você quer que apareçam no quadro finalizado, ou seja, que seja a ordem de leitura, né? Por exemplo, se você quer que o quadro tenha uma narração primeiro, depois o personagem A fala, um som chama a atenção deles e o personagem B responde, então essa é a ordem que você tem que incluir os textos no roteiro. Se você quiser incluir os créditos nesse quadro, eu deixo sempre depois de todos os textos principais. Os créditos são as informações como o título da história, quem escreveu, quem desenhou, etc. Mas se você imaginou uma página com os créditos acontecendo antes de alguma fala na ação específica, é só incluir antes, sem problema nenhum. É só pensar que seria a mesma ordem de leitura da HQ. E por último, se você tiver alguma informação que vai ficar no finalzinho do quadro, tipo uma nota do autor, como especificar que um personagem está falando num outro idioma, por exemplo, você pode deixar esse texto por último. Depois disso, é só recomeçar o processo com o próximo quadro até ter feito todos os quadros da página. Depois de terminar todos os quadros da página, é só passar para a próxima página e reiniciar o processo até terminar o roteiro. As vantagens desse formato de roteiro completo são que ele dá muito mais controle para o roteirista. Isso não quer dizer que o desenhista não vai colaborar, ele vai sim, e normalmente vai melhorar seu roteiro. Mas nesse caso, o roteirista é muito mais responsável pela narrativa do que é no argumento prévio.
É o roteirista quem determina o ritmo, que pode determinar os elementos específicos que devem aparecer, quando devem aparecer e por aí vai. A desvantagem é que ele dá muito mais controle para o roteirista. Isso significa que você, como roteirista, precisa entender de narrativa gráfica, ou seja, de contar uma história no formato de quadrinhos. Porque é você que vai estabelecer ritmo, você quem vai definir as transições de quadros, você é que vai ter que saber como desenrolar a narrativa de uma maneira orgânica para criar uma experiência imersiva para o leitor. Isso vai ser depois complementado pelo conhecimento do artista, sim, mas você vai ter que dar boa parte do pontapé inicial. Então, se você vai produzir um roteiro no estilo roteiro completo, mesmo que tenha bons conhecimentos de narrativa de outras mídias, eu recomendaria se focar em estudar narrativa gráfica antes de qualquer coisa. É claro que você pode ir também fazendo seus roteiros e aprender na prática, a cada nova história, mas meu palpite é que você vai querer iniciar com pelo menos algum nível, né, de conhecimento para sua história, para suas primeiras histórias não ficarem truncadas. Na tela você consegue ver a comparação entre o roteiro que fiz e a página. É a mesma história que eu mostrei como exemplo na lição anterior, Meninos e Monstros, desenhada pelo Adam Marini. Só que dessa vez eu estou mostrando um trecho do roteiro como eu fiz ele mesmo, ou seja, na forma de roteiro completo. Eu uso o roteiro completo desde sempre e em apenas uma ocasião eu trabalhei com algo parecido com o argumento prévio. Mas eu tenho mania de controle, então eu preciso ter o máximo de controle possível sobre a narrativa. Por isso, para mim, o roteiro completo acaba sendo o mais adequado. Mas voltando à comparação do trecho do roteiro com o resultado final, noto que o desenhista ainda tem muita abertura para interpretação e para contribuir com a história, tá? Mas aspectos-chave da narrativa, como o ritmo, já estão definidos no roteiro a partir da forma como ele está descrito, tirando do desenhista o peso de ter que ele mesmo definir esse tipo de coisa, o que aumenta a carga de trabalho aumentaria a carga de trabalho para o desenhista e faria ele demorar mais tempo para terminar as páginas, né? Assim, ele pode se preocupar com outras coisas essenciais da narrativa gráfica de quadrinhos na parte de ilustração, né? Como a composição das páginas e dos quadros. Talvez você esteja se perguntando, qual dos dois formatos de roteiro é melhor? O argumento prévio, que eu mostrei na lição anterior, ou o roteiro completo? O melhor é aquele que funciona para você. E aí vai depender não só do que você está confortável em fazer, mas também do quanto você conhece ou quer conhecer sobre narrativa gráfica e qual vai ser a sua interação com o desenhista. No caso do roteiro completo, apesar dele lembrar mais um roteiro de audiovisual, eu não acho que quem já está acostumado com o roteiro de audiovisual tem tanta vantagem assim em relação a quem não está acostumado. Isso porque no caso do audiovisual, o roteiro é feito para ser filmado, então pode ter coisas que um roteirista de cinema ou TV não vai precisar especificar no roteiro, porque vai ser mais uma tarefa do diretor, por exemplo. Mas nos quadrinhos, o roteirista é também o diretor da história, então vai ter que especificar todos os detalhes que achar relevante e que não podem ficar de fora da história, ou seja, que não pode passar despercebido pelo desenhista. Eu sempre usei o roteiro completo porque quando comecei eu não desenhava e eu sempre tive muita preocupação em entregar uma ideia mais completa possível para o desenhista. Então acabou se tornando um formato que eu me sinto mais familiarizado e que é mais natural para mim. Mas quando eu trabalhei com o Frank Tartarus na HQ de Izzy, nós meio que usamos os dois formatos. Nós criamos juntos a história geral, mais no estilo argumento prévio, depois dividimos em 8 capítulos e distribuímos esses capítulos entre nós dois. Cada um escreveu 4 capítulos. Aí então a gente escreveu cada capítulo no formato roteiro completo, porque aí a gente podia ser mais específico. Mas o curioso aqui é que o argumento prévio da história não era para desenhistas, e sim para nós mesmos, os roteiristas. Aqui na tela eu trouxe um exemplo. De um lado, a descrição geral do que acontece no capítulo 2, que eu e o Frank decidimos juntos. Do outro lado, a primeira folha do roteiro da página 2 que eu escrevi. Embaixo você consegue ver os 3 primeiros quadros da página na versão final, desenhada pelo Thiago Daniel. Se você fez o exercício da lição anterior, de criar uma história ou uma sequência curtinha usando o argumento prévio, que tal pegar essa mesma história e reescrever ela como um roteiro completo? Assim você consegue fazer uma boa comparação entre as duas e ver qual parece mais adequado e mais interessante para você. Na próxima lição, eu vou trazer uma terceira opção de roteiro que pode ser interessante para quem desenha ou para quem pretende desenhar: o roteiro gráfico. Te vejo lá.